Bom dia. Só um minutinho. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Bom dia, Pro. Tudo bem? Bom dia. Sim. Então tá bom, gente. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer aqueles exercícios complementares que eu havia comentado com vocês, mas o que eu fiz? Eu acabei pegando os tópicos mais importantes para nós revermos, né? Porque assim, na aula passada nós falamos sobre o ciclo do oxigênio, sobre o ciclo do gás carbônico e sobre o ciclo do nitrogênio. Então, eu vou repetir com vocês hoje o ciclo do nitrogênio, porque ele foi bem no finalzinho, quando eu falei dos ciclos biogeoquímicos, né? Da atmosfera, dos gases presentes na atmosfera. E aí, enquanto vocês vão fazendo os exercícios, nós vamos revendo aí essa parte. Aguarde só um minutinho aqui, que eu vou pegar aquela imagem da aula passada, dos ciclos para vocês. Só um minutinho. Por enquanto, vocês podem pegar o caderno, porque nós vamos utilizar o caderno, tá, pessoal? Só um minuto que eu salvei aquela imagem, estou encontrando. Aqui, atmosfera. Então, nós tínhamos falado dos ciclos. Eu vou rever com vocês rapidinho, só repassando o ciclo do nitrogênio, que foi bem no finalzinho da aula, eu tive que dar uma aceleradinha no conteúdo, certo? Só relembrando o que nós falamos aí na aula passada. Ai, muito obrigada, eu desejo o mesmo para você, um magnífico, estupendo e perfeito dia para você também, Isabela, para todos nós, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Então, gente, este ciclo é o ciclo que nós vivenciamos o tempo todo, né? Que é o ciclo do oxigênio e o ciclo do gás carbônico. Sim. Lembrando que o oxigênio, eu estou descabelada porque eu estava correndo, descabelado. O ciclo do oxigênio, gente, ele faz parte ele é muito importante para nós, né, seres vivos, e ele faz parte tanto da respiração quanto da combustão. Foi isso que nós conversamos na aula passada. O que é combustão mesmo? A queima, né? O oxigênio, ele permite a combustão. Nós já conversamos bastante sobre isso, falamos de abrir a janela, falamos de vários acidentes que acontecem por causa disso, por causa do movimento do oxigênio no ambiente onde nós estamos com algum gás, com algum combustível. Então, para que o oxigênio gere a queima, para que o oxigênio permita a combustão, tem que haver um combustível. Né? Tem que haver alguma fonte de ignição. Então, existe o combustível, o comburente, que é o gás oxigênio, que gera combustão, que é a queima. Certinho, gente? Então, olha lá. Então, o oxigênio ele é importante tanto para a respiração quanto para a combustão. Os vegetais e as algas, eles realizam a fotossíntese e, como excreta, elimina o oxigênio na fotossíntese. Lembrando que os vegetais também utilizam o oxigênio para a respiração, certo, pessoal? Bom, este gás carbônico, que é sempre visto como vilão, que é uma excreta nossa, né, da respiração, do processo de respiração celular, o gás carbônico, ele faz parte do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é muito importante para regular e para manter a temperatura do planeta, certo? Então, o que prejudica no efeito estufa? A intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa acontece o aquecimento global. Lembrou, gente? Todo mundo lembrou do que nós conversamos? Vocês lembraram? Sim. Alguma dúvida? Oi. Ô, Pro, eu não entendi. A glicose é o quê? É porque, assim, como a planta, tanto as algas quanto os vegetais, como eles produzem o próprio alimento, o que é o alimento deles? A seiva orgânica. E a seiva orgânica é o açúcar. Eles produzem uma seiva, que é o produto da fotossíntese, que é o alimento da planta. Então, ela tem que produzir o açúcar. É um açúcar da própria planta, certo? Que serve como alimento. Então, é a seiva orgânica que a planta produz. Eu tô com dúvida ainda nesse processo aí. Só um minutinho. Prof, é verdade que a gente precisa do que as árvores dão pra gente? As árvores precisam do ar que nós... Sim, é verdade. Nós eliminamos gás carbônico, elas inspiram esse gás carbônico, elas liberam oxigênio, nós inspiramos o oxigênio, certo? Tudo bem?
A granada acontece essa misturada do oxigênio com gás e gera assim explosão. A granada, ela tem pólvora, né? Então, isso é o combustível. Com a presença do oxigênio, ele gera a combustão. Mas só que ele também tem ali presença de estruturas explosivas, né? Fora a capacidade da queima, tá bom? Pessoal, eu vi que teve alguém que colocou no chat, estou em dúvida ainda neste ciclo, por isso que eu vou explicar agora, certo? Ô, João, a granada, ela tem que ter a presença do fogo para ela explodir, um movimento, assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes do que tem na granada, porque não tenho certeza de todas as estruturas, tá? Vamos lá, pessoal. Este daqui é o ciclo do nitrogênio. Foi o que eu expliquei na aula passada e vou repetir, principalmente para os alunos que falaram que ficou com um pouquinho de dúvida. Bom, o nitrogênio, ele é importante para todas as ações metabólicas que acontecem no nosso corpo. Eu até comentei com vocês, se nós ficarmos paradinhos assim, sem realizar nenhuma ação, mesmo assim nós estamos consumindo energia, mesmo assim o seu corpo está fazendo ali quebra de nutrientes, mesmo ali o seu sistema digestório está acontecendo, seu sistema nervoso está trabalhando. Então, todos os nossos sistemas, eles estão realizando trabalho, eles estão queimando ali informações, por exemplo, nós queimamos fosfato para que os neurônios possam absorver as informações que vocês estão recebendo. Neste momento, seus ossos, eles absorvem cálcio dos alimentos. Então, todo este processo é chamado de reação química. Todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo precisa também do nitrogênio. O nosso corpo precisa do nitrogênio. Porém, nós não conseguimos absorver este nitrogênio. O nitrogênio presente no ar, quando eu faço assim, ó, eu inspiro o ar atmosférico, por mais que tenha 78% de nitrogênio na nossa atmosfera, eu não consigo inspirar. Eu só consigo absorver o nitrogênio em forma de nitrato. Em forma de nitrato. E como eu adquiro nitrato? E onde você encontra o nitrato? Eu vou falar agora, tá? Tudo Então, bem. olha lá. E aí, como nós conseguimos o nitrato? Ótima pergunta. As leguminosas, existem algumas bactérias que ficam presentes nas raízes de algumas leguminosas. E essas bactérias... Batata tem nitrato? Eu não escutei o que você falou. Batata tem nitrato? Não. A batata é um tubérculo, é um carboidrato. Soja tem, vagem tem, legumes tem, tá? Nas raízes de algumas leguminosas. Não, batata é um tubérculo, não tem. Cenoura tem? Não, é um tubérculo, também não. Então, olha tá, lá. desculpa. Imagina. Ó, depois eu proponho uma relação de leguminosas para vocês terem uma base aqui, tá bom? Não sei muita coisa sobre legume mesmo. Vocês vão estudar isso aí melhor no 7º ano, tá? Então, assim, gente, as leguminosas, elas possuem uns nódulos em suas raízes que as bactérias ficam ali, nestas raízes. E o que as bactérias fazem? Elas fazem essa transformação do nitrogênio em nitrato. Como acontece essa transformação? Primeiro processo, gente, tem uma bactéria que ela é chamada de bactéria fixadora. São várias espécies de bactérias que fazem este processo. O que as bactérias fixadoras fazem? Elas captam o nitrogênio do ar, elas possuem essa capacidade, elas captam o nitrogênio do ar e dentro do corpo dela, como se fosse um processo respiratório, porque é necessário para a bactéria, ela transforma a sua excreta em nitrato e amônia. Então, dentro do corpo da bactéria, ela capta o nitrogênio e ela produz nitrato e amônia. Mas por que ela produz nitrato e amônia? Porque a amônia é uma excreta dela. Como a gente excreta gás carbônico... A amônia serve de alguma coisa pra gente? Não, é uma toxina. É uma toxina. Eu vou falar aí. Sei. Eu só tava perguntando mesmo porque algumas plantas produzem amônia, então eu pensei que pudesse ser importante para alguma coisa. Não, ela é uma toxina. Então, olha lá, pessoal. Quando ela produz o nitrato, ela acaba produzindo uma excreta que é a amônia. E a amônia não é importante para nós, certo? Esse nitrato, ele já fica disponível nas raízes das leguminosas. Depois, existe a bactéria nitrificante. O que ela faz? Ela pega essa amônia, ela consegue transformar essa amônia em nitrato. Então, ela
acontece o quê? Todo um processo. A fixadora produz amônia, mas a nitrificante capta essa amônia e transforma essa amônia em nitrato. Tudo bem, já temos o nitrato. Como nós vamos adquirir esse nitrato? Comendo as leguminosas. Quando nós comemos estes legumes, nós adquirimos o nitrato. E quando nós comemos algum animal que comeu a leguminosa, nós também adquirimos o nitrato. Então, eu comi uma carne de boi, de gado, que tenha se alimentado de algum vegetal que possui nitrato, eu também absorvo nitrato, certo? Porém, gente, existem bactérias que são chamadas de bactérias desnitrificantes. O que essas bactérias fazem? Elas captam um pouco desse nitrato e devolvem para a atmosfera em forma de nitrogênio. Ela faz um processo, pessoal, que é chamado de feedback negativo. Ela controla a quantidade de nitrato necessário para o solo e necessário na atmosfera. Então, quando a quantidade de nitrogênio começa a cair, quando a quantidade de nitrogênio começa a diminuir, ela pega o nitrato, transforma em nitrogênio e devolve para o ar atmosférico. Por isso que ela é chamada de bactéria desnitrificante. Ela inverte este processo, certo? Então, fazendo um resumo geral. O nitrogênio está presente no ar, as bactérias fixadoras captam esse nitrogênio, e acaba, através de uma reação química do seu corpo, produzindo nitrato. Precisamos do nitrato. Porém, juntamente com o nitrato, ela excreta amônia. Não precisamos da amônia. As bactérias nitrificantes captam essa amônia e faz também uma reação química com ela e transforma em nitrato. Todo este nitrato nós precisamos para a nossa sobrevivência. Como nós adquirimos? Comendo estas leguminosas. As bactérias desnitrificantes... gente, olha o áudio. Muitas vezes aconteceu isso. Olha o áudio. Não, mas o meu... As bactérias desnitrificantes, elas fazem o inverso. Quando elas controlam a quantidade de nitrogênio e de nitrato. Quando a quantidade de nitrogênio no ar atmosférico está baixo, ela capta esse nitrato e transforma em nitrogênio e devolve para o ar atmosférico. Por isso que ela é chamada de desnitrificante. Ela faz o inverso do processo que as bactérias fizeram até agora, certo? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Isso, Marcela, ela tem um cheiro forte, porém, a amônia tem um cheiro forte. Porém, a amônia que nós produzimos, ela também tem um cheiro forte, um cheiro ácido. A nossa amônia que a gente produz, ela sai na urina. Porém, o nosso fígado, ele dá uma quebrada nessa amônia, porque senão nós prejudicaríamos o nosso rim. A amônia queimaria ali os nossos néfrons. Então, o que o fígado faz? Mesmo. Ele dá uma metabolizada nessa amônia, uma enfraquecida nessa amônia que nós também produzimos nas reações químicas do nosso corpo e transforma em ureia. E essa ureia nós eliminamos na urina, certo? Tem ureia e alguns hidratantes, né, professora? Sim, usa. Certo? Tudo bem. Ô, Isa, libera o áudio e fala onde você não entendeu o processo, que a Pro precisa saber. A ureia, ela faz o quê? A ureia, ela é a excreta que sai na nossa urina, o ácido úrico. Tanto que não faz bem para o nosso corpo, porque se ele aumenta muito, nós temos que fazer até uma dieta, modificar a nossa alimentação, porque nós não podemos ter muita ureia no corpo, porque ela é uma toxina. Ô, Pro. Certo? Ô, Isabela, fala para a Pro, qual a sua dúvida? Isa, a Pro precisa saber em que lugar que você não entendeu aí. Explica para mim. Pode ser no chat, se você não consegue falar. Ô, Pro, você tá me ouvindo? Estou. Então, eu fiquei com dúvida. Nas transformações, nos tipos de nitrogênio que ele vai se transformando, cada bactéria ele vai se transformando em cada nitrogênio. Tá, então pensa o seguinte, ó, tem 3 tipos de bactérias que realizam o ciclo do nitrogênio. As bactérias fixadoras vêm primeiro, as bactérias nitrificantes e as bactérias desnitrificantes. A bactéria fixadora, ela capta o nitrogênio do ar
e através de uma reação química, ela produz nitrato. Juntamente com o nitrato, ela produz uma toxina chamada de amônia, que não é importante, mas é uma excreta dela, ela não escolhe, porque ela está fazendo esse processo para a sua sobrevivência. Ótimo. A bactéria nitrificante, ela pega essa amônia e transforma em nitrato. Então, nós já temos tudo transformado em nitrato. Qual a importância de transformar o nitrogênio em nitrato? Para a nossa alimentação, para nós adquirirmos esse nitrato para funcionamento, para o metabolismo do nosso organismo. Deixa eu concluir, só um minutinho. Aí o que aconteceu? Bactéria fixadora transformou nitrogênio em nitrato e produziu amônia. As bactérias nitrificantes captam essa amônia e transformam em nitrato. Porém, gente, não pode haver uma diminuição de nitrogênio da atmosfera. Então, o que as bactérias desnitrificantes fazem? Elas captam nitrato, transformam em nitrogênio e devolvem para o ar atmosférico. E isso acontece o tempo todo. Vocês podem pensar assim, ué, mas para que transformou em nitrato se as desnitrificantes vão transformar em nitrogênio? Para quê? É porque ele controla, essa bactéria desnitrificante, ela controla a quantidade de nitrato e de nitrogênio. Por isso que fala que a bactéria desnitrificante, ela faz um processo chamado de feedback negativo. É como se ela controlasse ali a quantidade que pode ter de nitrato ali naquele solo. Então, quando excede um pouquinho essa quantidade, ela pega esse nitrato, transforma em nitrogênio e devolve para o ar atmosférico. Certinho, pessoal? Tudo bem? Olha... Pro, aquele que tá no ar ali, o N2, é nitrogênio? Isso, N2 é nitrogênio. Uhum. Então, tipo, passa para eu sempre esqueço o nome das bactérias. É o que mesmo? Tudo bem, vocês vão gravar. É fixadoras, nitrificantes e desnitrificantes. Certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar os exercícios que estão falando sobre isso. E vocês vão tentar explicar isso para mim. Aí depois nós vamos rever tudo isso na correção. Só que eu gostaria de fazer essa correção hoje. Porque são apenas 3 exercícios. Pode fazer no final da apostila, em vez de fazer no caderno? É que eu já estou aberto aqui o final da apostila. Então, mas tem espaço, olha aqui, você precisa copiar esses exercícios. Tem sim. Tá. Então, olha lá, ó, exercícios complementares. Quais são as camadas que formam a atmosfera? Eu quero o nome de cada camada. Nós estudamos na aula passada 5 camadas da atmosfera. O exercício 2, cite uma característica para cada camada da atmosfera. Pessoal, tente lembrar assim, ó, aquela característica que ficou gravadinha, porque eu não gosto que vocês fiquem, se vocês forem pegar todas as respostas do livro, não acaba sendo uma revisão, né? Eu gostaria que vocês tentassem responder. Aí você coloca lá, eu vou dar um exemplo, troposfera. Ai, o que eu lembro da troposfera? É só uma característica. Eu lembro que é onde nós vivemos. É a camada onde nós vivemos. É a camada onde acontecem os fenômenos atmosféricos. É a camada onde todos os seres vivos estão presentes. Então, eu quero que vocês anotem as características que vêm assim, ó, na cabecinha de vocês. Tudo bem? Mas assim, se não souber qual colocar a resposta, aí tudo bem. Aí tudo bem, tá bom? Se vocês não souberem, tudo bem. Aí aqui eu vou acrescentar o seguinte, explique as funções de cada gás presente na atmosfera. Eu vou até colocar o nome de cada gás e a quantidade presente, vocês vão falar do ciclo de cada um, certo? É isso que é importante para nós revermos aqui. Só um minutinho. Assim, tipo assim, você pode falar onde mais ou menos a gente está no livro? Então, eu tive um problema, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tive um problema aqui essa semana que eu não consegui baixar o livro. Eu não sei a página. A próxima aula, eu tive um problema, eu estou tentando essa semana e eu não consegui baixar o livro. Eu não sei dizer em que página nós estamos. Eu sei dizer que nós estamos no grupo 8, na atmosfera. Se eu não me engano, é na segunda ou na terceira página. Está escrito lá, camadas da atmosfera. É grupo 8, livro 7, página 103. Ai, muito obrigada, viu? É grupo 8. Livro 7, com 7 na capa, página 103. 103. Muito obrigada, viu? Então, eu vou ver o que está acontecendo aqui com a minha internet, aí depois,
próxima aula eu já começo a dar certinho, como eu sempre fiz as páginas para vocês, tá bom, gente? Então, olha lá, o gás carbônico, 0,08%. E tem outros gases, gente. Quando nós falamos de outros gases, nós estamos falando de vapor de água, de monóxido de carbono, que eles estão aproximadamente, não vai precisar falar deles, 1% na atmosfera. Então, é oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Estes daqui vocês vão me falar sobre o ciclo, certo? Estes daqui. E os outros gases, são vapor de água, monóxido de carbono, que não tem ciclo. Como assim, Pro? Certinho? O quê? Tem que explicar. Ah, tá. Eu tenho que explicar a cada função Você vai falar o desses ciclo do gases. oxigênio, o que ele faz. Ah, o oxigênio, vou inventar agora, ele é usado para tal processo, para tal processo. O nitrogênio, ele é importante para o nosso corpo, mas ele é transformado, tal, blá, 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 tudo que a Pro acabou de explicar. O gás carbônico, ele faz tal coisa com o planeta, ele é importante para tal coisa, é isso que vocês vão fazer, tá bom? Entendi. Ah, Marina, tudo bem então. Bom? É que quando você estava explicando, eu já tinha anotado todas as coisas aí. Entendi, Marina. Tudo bem. Nossa, que silêncio. Estão Eu fazendo, caí, ó. estão focados, estão fazendo, Ah, tá, Pro. Eu certinho. pensei que eu tinha caído aqui de tanto silêncio. Pro, tipo assim, na 2 eu vou ter que dar exemplos de cada camada? Não, é um exemplo, uma característica, o que se encontra em cada uma. Ah, tá. Pro, você tá me ouvindo? Estou sim. Ô, Pro. Pro, Oi, pode falar. a atmosfera seria a troposfera? A atenosfera, ela faz parte da troposfera. Ah, tá bom, obrigada. Ô, Pro,
Oi, Yasmin, a Pro não entendeu sua pergunta, Yasmin. Pro não, eu acabei já escrevendo os nomes e a Já deu a e a característica. já. Isso, Tá eu bom. emendei as duas. Tá bom. O que, João? A Pro não entendeu também o que você quis dizer. Por que as pessoas chamam estrela cadente? Eles deram esse nome para esse deslocamento desses fragmentos de meteorito. Eles deram o nome como se fosse uma estrela. Aí entra todo um mito do deslocamento, você faz um pedido. É porque, como ele se desloca dentro da atmosfera, dá essa impressão que é uma estrela que se desloca, eles nomearam como cadente. Agora, eu não sei se tem uma origem. É isso. É porque acho que a primeira pessoa que viu uma estrela cadente viu um dente em vez de uma estrela. Sei lá. Não sei. Cadente deve ser uma. Cadente significa alguma coisa, por algum motivo ele deu esse nome, né? Estrela cadente. Tudo tem um motivo, né? Que cai, Por isso, né? Aí de certo ele imaginou que uma estrela caindo e deu o nome de estrela cadente. tudo tem uma taxonomia, uma classificação, um motivo dos nomes. Pro, eu também queria te avisar que eu já fiz a unha 2. Ótimo. Ô, professora, eu pesquisei aqui no Google cadente, né? Apareceu que cai ou está a cair, que apresenta movimentos do processo análogo ou semelhante à queda, declínio ou diminuição estrela. Então, que se desloca, na verdade, né? Isso mesmo. Então, como eles acham que é uma estrela que se desloca, eles nomearam de estrela cadente. Estrela caída, né? Isso mesmo, estrela caindo, estrela se deslocando. Eu sempre fiquei pensando, quando falaram estrela cadente, eu sempre ficava falando, nossa, ela caiu em algum lugar aqui perto de casa, quando eu via caindo. A gente sempre acha, né? Mas não. Ela se desloca dentro da atmosfera. Ainda bem que lá não cai. Imagina, você olha pra trás, tem um buraco. Ou cai na casa de alguém. Imagina para uma criança, tipo, a criança é uma pequenininha, aí passa uma estrela cadente, aí ela fala pro pai, olha uma estrela cadente, imagina pro pai que fala, não, meteu. Gente. Mas eu pensava assim, que, tipo assim, passava uma estrela cadente, eu pensava que ia cair em algum lugar lá perto. Na verdade, quando ela chega na Terra, são meteoritos, nós já vimos isso. Mas como ela fica presa na mesosfera, ela fica como se fosse uma estrela cadente, mas são fragmentos de algum meteorito que entrou na nossa atmosfera. Ó, gente, já dá para responder a primeira. Então, quais são as camadas que formam a atmosfera? Posso falar? Pode. Eu posso falar 2? Troposfera. A 2 não deu tempo, gente. Só um minutinho, a 2 não dá tempo. Ó, vamos falar na ordem, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Muito bem. Ó, a termosfera, pessoal, ela pode ser chamada também de ionosfera e exosfera.
certo? Não deu tempo de fazer a 2 completa ainda não. Vou dar mais uns 5 minutinhos. Não serve nele, vai enforcar ele, tira dele. Eu acabei a 2. Meio-dia eu começo a correção da 2, tá bom? Eu posso Só vou falar colocar minha o 2 nome. quando for meio-dia? Quê? Eu posso falar minha 2 quando for meio-dia? Você respondeu a 1, Marina? Sim. Ah, então vamos dar chance para outro aluno que às vezes não respondeu. Quem não respondeu, eu gostaria de responder as 3 primeiras camadas. Eu posso? Eu posso responder a troposfera da 2? Posso responder troposfera da 2? Vamos fazer o seguinte. A Marjorie fala... Só um minutinho, pessoal. A Marjorie fala troposfera, o Enzo fala estratosfera. Quem foi o outro que falou? Na hora. Eu, Pro. Eu fui o primeiro. Troposfera. Por causa que, Calma, eu vou colocar na ordem. eu só fiz Karen essa. fala mesosfera e o menino... Eu só fiz a Posso falar isso? troposfera. Tá bom, deixa pra decidir. Ô, Respira. Karen, se você só fez a troposfera, você tem mais 5 minutos para fazer as outras. Silvio, você faz troposfera, Marjorie, estratosfera, Enzo, mesosfera, Karen, termosfera, Silvio. Eu poderia falar exosfera? Eu, Pro. Eu posso falar Eu. Heitor, Eu. Heitor, exosfera. Eu ia falar se eu poderia trocar, em vez de falar termosfera, exosfera. Pro, posso falar Mas deixa, eu falo. Então, mas se trocar vai bagunçar tudo. Não, deixa. Tá, obrigada, viu? Olha lá, eu já deixei tudo certinho, tá? Esperando aí vocês Não concluírem. quero ler mais nada. Por que, Karen? Eu tô fazendo ainda. Eu só A fiz prova a esperar. troposfera. A prova vai esperar você. Ô, Pro, eu já fiz, eu poderia falar. Espera um pouquinho, tá bom? Vamos Tá dar bom. a chance dos colegas fazerem. Sem braveza, sem revolta. Imagina na sala de aula, a gritaria. Parou. Ah, entendi. Ó, a Isabela me clareando as ideias aí. Obrigada, viu, Isa? Ô, Marina, a Pro te perguntou assim, foi você que respondeu a 1? Você falou foi. Não, Ô, eu Marina, entendi que foi se eu fiz a 1. então Aí eu faz o falei que seguinte, sim. minha querida, você responde um gás no terceiro, pode ser? Eu prefiro que vocês queiram todo mundo participar do que ninguém querer participar. Eu não fico É melhor, brava por causa realmente. disso. Eu prefiro que vocês participem, que falem que vai falar, que quer falar. Eu prefiro muito mais, tá bom? Só que aí tem briga, né, Pro? Pois é, Ô, Pro. gente, calma. Você prefere que quando eu for falar a resposta eu abra meu vídeo? Se você puder, eu agradeço. Pro, por que você não pede pra, tipo, querer levantar a mão no chat? Não seria melhor? Olha quantas mãos tem no chat, pra você ter noção. Pois é, gente. Você ter noção. É muito, gente. Bom, vamos... Que agora diminuiu. Ok, só um minutinho. Karen, você terminou? Eu tô fazendo a mesosfera, Pro. Tá, mais uns minutinhos. Qual é a camada que você acha mais legal da atmosfera? Ô, João, pode ser a 3, João? Ô, Pro, na Ótimo. exosfera não tem nada? Não tem nada. Ô, João, Nada? então, nada. O oxigênio fica com o João. O gás carbônico pode ficar com você, Marina? Pode. Tá. Assim, tipo, não tem nem satélite, nem essas coisas?
Pronto, acabei. Ótimo. Pessoal, todos acabaram? Podemos fazer a correção da 2? Não vai dar tempo de fazer a 3 hoje? Ah, eu vou dar mais uns minutinhos, pode ser que sim, tá bom? Então Ô, vamos lá. Pro, Oi. desculpa te cortar, mas só uma dúvida. A gente não consegue respirar oxigênio puro, né? Não é que a gente não consegue respirar oxigênio puro, a gente respira oxigênio. A gente já tem os nossos pulmões, eles filtram o oxigênio. Porque se você pensar que todas as vezes que nós respiramos o ar atmosférico, vem muitos gases juntos. Agora, infelizmente, nós não inspiramos o nitrogênio, por exemplo, mas inspiramos monóxido de carbono, inspiramos monóxido de enxofre, tudo que acaba, por exemplo, prejudicando o nosso corpo. Então, se tem estes agentes presentes na atmosfera, nós inspiramos também. Professora, por que infelizmente não dá para inspirar o nitrogênio? Não dá, a gente não consegue fazer essa inspiração, não vem o nitrogênio, certo? Uma característica do nosso corpo. Marjorie, pode falar. Você precisa fazer a estratosfera? Oi, Marjorie. A senhora não disse que ia fazer a estratosfera? Não é você a troposfera? Ah, então eu leio ela, então. Então vai. Eu coloquei 2. Onde vivemos e onde os aviões ficam. Onde vivem os seres vivos. E onde os aviões passam. Os aviões estão presentes nesta camada. E onde acontece, eu vou acrescentar aqui que é importante saber, onde acontece os fenômenos meteorológicos. Certinho? Tudo bem? Então, a troposfera já foi. Vamos para... Deixa eu ver aqui, gente, o que está acontecendo no chat. Ô, Laura. Laura Vani, tem um recadinho para você no chat, tá, Laura? Ouviu? Laura Vani, tem um recadinho no chat. Nada. Pro, então o ar sempre estará poluído? Depende. Agentes poluentes sempre tem menor ou maior quantidade, depende do local onde você vive, tá bom? Olha lá, estratosfera. Quem eu decidi que iria falar? Quem é? Eu esqueci. Estrato. É o Enzo? Não, Pro, acho que você me colocou como mesosfera. Não, mesosfera é a Karen. Pode falar, Enzo. Estrato, você sabe? Eu coloquei onde passam os jatos. Isso. Onde se localiza a camada de ozônio, estaria certo? Também, importantíssimo. E onde o ar rarefeito. Só um minutinho. Eu posso falar isso daí rapidinho? Só um minutinho. Onde se deslocam os aviões? Já para eu escrever, você já fala. Aviões a jato. Está presente a camada de ozônio, chamada também de ozonosfera. Pessoal, vocês sabem o papel da camada de ozônio? Filtrar as radiações e os raios solares. Filtrar os raios nocivos à nossa saúde. Fala, Marina. Fala, Marina. Você pediu para falar, Marina? Eu ia falar da camada de ozônio. Ah, da camada de ozônio. Karen, você pediu para falar? Não, pronto, só tô esperando para eu ler a mesosfera. O Marjorie, a maioria dos aviões, eles se deslocam na troposfera. Só os aviões a longa distância, os aviões a jato, se deslocam na estratosfera. Certo? Tipo a quadrilha da fumaça? Cada avião de carga, tipo aqueles que leva... A longas distâncias, longas distâncias. Aquelas coisas. Pro, posso ler a minha para ver se tá Professora, certo? a quadrilha da fumaça é um avião a jato, não é? Não, nossa, nós conseguimos ver pertinho. O deslocamento, eles estão na troposfera.
Certinho? Oi, quem que tá assim, pro, quem é? Pode falar. É a Quem Maria que é? Eduarda. Eu posso Oi, ler Maria a Eduarda, pode estratosfera falar. só para ver se tá certa a minha? Tá, pode falar. Eu coloquei assim: a camada de ozônio responsável por filtrar os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Muito bem, isso mesmo. Gente, essa é a principal característica da estratosfera. Vocês podem certo, acrescentar... Hã? Tá certo? Tá certo. Vocês podem acrescentar aqui que o ar já está rarefeito aqui, viu, gente? Ar rarefeito. Karen, mesosfera. Tá, eu coloquei. Essa Eu não ouvi. Karen? Oi. Ai, sem querer, eu me mutei pro... Ah, Mesosfera. Essa camada tem cerca de 30 quilômetros de espessura, estando situada entre 50 e 90 quilômetros do solo. É caracterizada por ser muito fria. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. muito bem, ó. Ela é muito fria, é uma característica. Ar totalmente... Opa! Rarefeito, aqui você já não encontra a presença. E está faltando um item... Está faltando um item importante aqui da mesosfera. Eu coloquei nela a chance de ocorrer aparições de estrelas cadentes. Isso mesmo. Tá certo? Assim, Eu coloquei onde tem meteorito. isso, os meteoritos que entram em nossa atmosfera são degradados nessa camada, são destruídos, degradados nessa camada, sendo confundidos com estrelas cadentes. Certo? Então, é na mesosfera que acontece. Olha lá, os meteoritos que entram em nossa atmosfera são degradados nessa camada, sendo confundidos com estrela cadente. Oi? Eu coloquei assim, posso ler, Pro? Pode. Nessa camada, os meteoritos que atingem o planeta são fragmentados e entram em processo de queima ou combustão. Isso, eles são degradados, eles são destruídos. É combustão, né, Pro? Combustão. Termosfera. Quem é termosfera? Eu, pode falar. Eu fiquei com dúvida, mas eu coloquei. Ela reflete os raios solares, e ela é a maior camada da atmosfera. Então, na verdade, a maior camada da atmosfera, onde se pode medir mesmo o início e o fim, é a tropo, né? Mas o que acontece nessa camada da termosfera? Primeiro, é mais quente que a mesosfera. Ela deveria ser o quê, gente? Mais quente ou mais fria? Mais fria. Mais fria. Mais alta. Mais fria. Isso, é mais quente que a mesosfera. Mas, por possuir cargas ou íons presentes nela, geram calor. Essa é a principal característica da termosfera. É mais quente que a mesosfera, mas por possuir cargas ou íons presentes nela, geram calor. Nessa camada, são colocados satélites de rádio, de provedores de internet, informação de meteorologia, tudo é nessa camada, meteorologia e etc. É nessa Então, camada olha lá. boreal? Oi, Marcela, pode falar. É nessa camada que fica a aurora boreal? Aurora boreal, ótimo. Aqui, ó, presença pro, esqueceu. Ô, Brau, eu posso Presença. falar minha termosfera para ver se tá certo? Só um minutinho. Presença da aurora boreal. Ô, Pro, fica tão longe assim? Fica. É mais quente que a mesosfera, mas por possuir cargas ou íons presentes nela, geram calor. Nessa camada são colocados satélites de rádio, provedores de internet, meteorologia, presença da aurora boreal. Quem é? Vamos só concluir. Quem é exosfera? É o Pro, Heitor. É o Heitor.
Pode falar. Então, Pro, eu só Pro, coloquei uma posso ver se meu característica, tá? Gente, deixa só o colega falar a exosfera. Fala. Eu coloquei que é onde se encontra a Sputnik. Não entendi. Coloquei que é onde se encontra a Sputnik. É nela que se encontra o Sputnik? É. Então, o Sputnik está... Uma coisa bem diferente. O Sputnik ele está entre a ionosfera, é ali que ficam os satélites artificiais. O que você Então, pode Pro, falar da exosfera? assim, Quase nada. Posso ler a minha, Pro? É que, Posso assim, eu pesquisei Peraí, primeiro vai vários... ler quem falou assim, ó. Posso ler a minha, Pro? Quem é? Pro, eu posso corrigir a minha termosfera? Só pra ver se tá certo? Gente, é o seguinte, nem vai dar tempo. Eu tava querendo terminar, mas não dá mais tempo. Agora nós vamos terminar na próxima Ô, aula. Pro, você pode espelhar só pra me tirar um print, por favor? Ó, posso. Nós vamos terminar na próxima aula, porque não adianta correr e vocês hoje estão falando muito, muito. Olha lá, tira o print. Meu Deus. Estamos falando. Tirei, Pro, obrigado. Gente, na próxima aula, a Karen quer ler a sua termo, e quem ia ler a exosfera, lê na próxima aula. Ia ser o Heitor. Tá? Tchau, Pro. Não, tchau nada, eu não passei a tarefa, um minutinho. Não, Pessoal, Pro, a sua aula já acabou, não tem como mais não, Pro. Olha A sua lá, aula já acabou, professora. Não tem mais não, Pro. A sua aula já acabou, não pode mais. exercícios, Só tem 37 pessoas na sala. Pro. página 147. Anotem, por favor. Exercícios. Ok, Pro, beijo. Gente, tchau, tchau. Tenham até amanhã. Pensei que já ia me despedir. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Pro.